Amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus. É bom conhecer um povo que vai morar comigo no céu. Eu me faço acompanhada da minha ovelha, Graciele. Graciele foi alcançada através de um projeto que o Senhor confiou em minhas mãos há 3 anos atrás. E ela foi a primeira alma que aceitou Jesus no projeto, se batizou, ungida obreira da casa do Senhor, minha amiga em Cristo Jesus. Eu amo a sua vida, obrigada por estar comigo. Ela levou a roupa para o trabalho, porque eu falei, a gente tem que sair 18 horas. E está aqui, porque é uma ovelha obediente. Eu digo que é minha ovelha, minha amiga Lídia acha que não sabe, mas no dia 19 de julho, minha pastora me empossou pastora. E no dia 29, o óleo desceu na cabeça do meu esposo, a presbítero, porque ele era diácono. E os pastores bem sabem que tem que suportar unção, não pode sair de diaconato e ir direto para pastor. Então, cumprimos o mandamento bíblico, ele foi ungido presbítero e estamos empossados. Hoje cuidamos da Igreja Evangélica Fôlego de Vida. Uma igreja que nasceu no coração do Senhor e que tem acontecido no quintal da minha casa. Porque quando Deus dá uma ordem, a gente precisa cumprir. A gente está esperando, sabe o que? Condição favorável. Deus não falou para você esperar a condição favorável. Se não tem igreja, adora no quintal. Se não tem um lugar apropriado, faça o quintal da sua casa ser um lugar apropriado. Mas hoje as pessoas estão arrumando muita desculpa para adorar a Deus. E diante disso eu já quero parabenizar os pastores dessa casa, primeiro pela oportunidade de permitir que eu tenha a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. E quando aqui cheguei, eu achei um lugar tão lindo, parece mesmo um pedacinho do céu. Eu fui lá atrás tomar um café e já fui admirando cada cantinho, banheiro, coisa linda, a mulher ama banheiro. Falei, não trouxe o celular para tirar umas fotos. Falei para a Grace, se o Leandro estivesse aqui, ele ia ficar encantado que o meu marido adora uma obra. E a gente já tem tudo desenhado. Porque a gente não é arquiteto, mas o Senhor deu bom gosto. Então a gente já desenhou a nossa igreja e falou, Senhor, é contigo, o Senhor é o financeiro. É contigo para preparar tudo isso. E para honra e graça do nosso Deus, o meu sogro, que não é crente, nos deu um galpão. E olha como a nossa boca tem poder. No primeiro culto de julho do projeto, eu falei assim, nós seremos a primeira igreja da Rua Paissandu. Rua Paissandu é o meu endereço. Nós seremos a primeira igreja. Naquela rua tem tudo. Tem creche, tem academia, tem escola, mas não tinha igreja. E eu falei, nós seremos a primeira igreja. No dia 19, minha pastora nos empossou pastores. E anteontem o meu sogro nos deu o galpão. Como já foi dito aqui, nós precisamos refletir Cristo Jesus na nossa vida. E tá faltando isso aqui para o meu sogro aceitar Jesus e para minha sogra voltar para os caminhos do Senhor. E o que depender de mim, irmãos. Porque a gente ouve muito falar mal de sogra, mas a minha sogra é uma bênção. Eu nem deixo o diabo chegar perto dela. Ih, sai para lá, Satanás. Minha sogra é bênção na minha vida. Hoje eu não tenho mais a minha mãe. Mas a minha sogra é a minha mãe. Amém? Eu orei muito pela minha sogra. Falei, minha sogra vai ser bênção. Minha sogra vai ser bênção. E ela é bênção. Porque qual é a matéria-prima do mundo espiritual? A nossa boca. O mundo espiritual trabalha com o que a gente fala. E desde hoje eu já profetizo o marido de Bela Rosa, que é minha filha que tem 4 anos. Eu falo, meu genro vai ser servo do Senhor, vai ser ousado, vai amar mais a Deus do que a minha própria filha. O amor que ele vai ter para Deus vai me constranger. E é isso que a gente tem que fazer. A gente já ir profetizando. E é rápido, eu profetizei que seríamos a primeira igreja, em menos de um mês fomos a primeira igreja.
E eu estou testemunhando isso porque você tem que abrir mais a tua boca dentro da tua casa. Que teu marido é bênção, que teus filhos são bênção, que o teu trabalho é abençoado. Pode ser que tenha um monte de espírita lá, mas você é luz. Você chegou para fazer a diferença naquele lugar. Não fique esperando diferença do irmão do lado, não. Comece por você. Aleluia. Essa era a introdução que o Senhor colocou no meu coração. Vamos para a palavra de Deus. Irmãos, no caminho para cá, o Senhor mudou tudo. Falei, Deus, que mistério. Por isso que eu peço até perdão que eu estava ali lendo, sentei aqui lendo, mas um mistério é esse. Sabe o que eu costumo dizer? Vocês são muito especiais para o Senhor. Porque tem ideia que Ele está preparando aqui fresquinho um alimento para vocês? A receita é a mesma, mas o alimento é fresco. Acabou de ser preparado, está saindo do forno. Meu hiperfoco continua em Gênesis. Domingo eu preguei na igreja Gênesis. Estou com hiperfoco em Gênesis. Gênesis é um livro maravilhoso. Eu adoro Gênesis. Abram as vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 21. Eu acho que certamente quando falam dessa passagem, ou da passagem, né, que começa lá no capítulo 16... sempre é Abraão e Sara que são os protagonistas, né? E hoje eu vou fazer diferente. Quem vai protagonizar a palavra dessa noite é Agar. Porque às vezes as pessoas estão te apontando, né? O que pode vir de bom do Egito? Porque ela era egípcia. O que pode vir de bom de uma escrava? Ela era escrava. Mas quando Deus escolhe... não importa o lugar que vem, eu venho de Cabuçu e Deus quer saber que eu moro em Cabuçu. Deus quer saber que Ele me escolheu para fazer a obra dEle. E grande é o plano de Deus sobre a minha e a tua vida. Eu creio que você vai estar falando do amor de Deus lá na Europa e vai falar assim, eu vim lá de Marechal Hermes. E todo mundo vai falar, Marechal Hermes é, mas desde o ventre da minha mãe Deus tinha propósito comigo. Amém? Irmãos, Deus tinha propósito com Maria. No Gênesis, Ele não fala para a serpente. Ele fala. E do ventre de uma mulher, eu vou fazer a descendência. Olha só que mistério. Quando Deus tem plano com o teu ventre, não importa de onde você vem. Porque Maria veio de Nazaré. É tanto que quando André encontra Jesus pela primeira vez, ele fala, eu sou Jesus de Nazaré. Ele diz, o que de bom pode vir de lá? Nazaré era uma cidade rechaçada. Quantos olharam para você e disseram assim, o que pode vir de bom dessa mulher aí? Desse homem aí? Eu, pobre, negro, família dele, pais separados. Mas Deus te chamou desde o ventre, não importa de onde você venha. Irmãos, eu costumo dizer na minha casa, o que importa é daqui para frente, é de mim, de Leandro para frente, a mudança que a gente vai fazer daqui para frente, o que minha mãe fez, o que o meu pai fez, o que a minha bisavó fez, eu não tenho como mudar. Eu venho de uma família espírita, mas eu escolhi aos 29 anos aceitar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Não está tarde. Dá tempo. Na escola bíblica eu ensino que Jesus, Ele viveu 30 anos como eu e você, tendo profissão. E, gente, tem que trabalhar, porque Jesus trabalhava. Tem gente que não quer trabalhar, quer só fazer a obra. Tem que trabalhar, tem que ter uma profissão, um ofício. E bastou a Ele 3 anos de ministério para Ele fazer tanta coisa que Ele fez. Então, seu tempo não está perdido. Deus adora pessoas de idade avançada, Ele adora úteros estéreis, Ele adora esse ambiente de impossibilidade. Ele adora. Vamos para a palavra. Aqueles que puderem, capítulo 21, versículo 8. Eu vou ler para ganharmos tempo, vamos ler do 8 até o 20, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Abraão expulsa Agar e Ismael. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão,
livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro como meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levanta-te, o menino, e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Feche seus olhos, coloque a mão sobre a sua cabeça. Deus, Tu és o semeador fiel, essa é Tua palavra. Senhor, que essa semente dê frutos a 30, 60, 100 por um. Que não seja eu, Senhor Jesus, mas seja através da minha vida. Usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. O Senhor está aqui com a aljava e eu serei a flecha. Deus, fala com Teu povo. Que essa mensagem, Senhor, não acabe aqui. Que eles vão para casa e continuem meditando nela. Senhor, eu quero Te agradecer por essa oportunidade. Em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, olha só, aqui a gente já está no capítulo 21, mas no 16 já tinha acontecido isso. Olha as coisas se repetindo na tua vida. Tu não aprendeu ainda? Está repetindo o ciclo de novo. Agar não tinha culpa, ela era escrava, ela estava ali cumprindo ordens. Aquela casa era para ser uma casa de bênção. Quem que estava dentro daquela casa, irmãos? O pai da fé. O intercessor dos intercessores. O pai do dízimo. Só que naquela casa, Abraão era o pai da fé, mas Sara não era a mãe da fé. Quando foi lançada uma palavra sobre a vida deles, Abraão recebeu e Sara quis dar o jeitinho dela. Aqui já vai a primeira reflexão. Para de querer dar um jeitinho. Deus não precisa do teu jeitinho. Se Deus quisesse, Ele tinha feito Adão, Eva e Cláudia, para dar uma multiplicada logo na descendência. Mas não, porque Ele queria homem e mulher apenas. Quando Deus dá ordem, Abraão, saia da tua parentela, era por quê? Porque ele precisava se afastar de práticas pagãs. Aí vem Sara, malandrona, e mete uma prática pagã no meio. Traz a escrava, vamos botar ela para engravidar. Deus não falou isso. Deus não falou em nenhum momento. Então não queira acelerar os planos de Deus, o plano é dele. Você só vai cumprir o propósito. Permaneça firme. Não queira dar um jeitinho. Você está dando um jeitinho, né? Para o teu marido voltar para Jesus, para o teu filho se render aos pés do pai. Tu recebeu a promessa? Caminhe em direção à promessa. Não dê jeitinho. Porque o que acontece quando a gente dá jeitinho? A gente estraga as coisas. A gente atrapalha. Ismael não estava no plano. Mas aí o que Sara fez? Deus fala, a promessa foi sobre Abraão. Ismael é filho de Abraão, sobre ele também eu vou fazer um povo. Então às vezes tem gente que vai só te usar. Olha aqui, vai só te usar. Deixa te usar, porque Deus vai fazer um propósito com isso. Você acha que Deus vai deixar te usarem? Pegar Agar, escrava egípcia, vamos usar, vamos fazer ela teu filho. Usaram, mas isso não ficou por isso mesmo. Deus falou, também vou fazer de Ismael uma grande nação.
Não vai ser só de Isaac. Só que o que acontece quando a gente perde o foco? Quando a gente se afasta da presença. Quando a gente não acredita nos planos de Deus. Tudo muda à nossa volta. Muda. Porque não foi aquilo que Deus planejou. Aí Sara começa a ficar perturbada da cabeça. Tá todo mundo olhando para ela. Toda hora ela vê um problema. Primeiro que Agar tá olhando para ela. Aí nesse primeiro momento, Agar sai, vai embora. Ela não é expulsa, ela decide ir embora. Porque Sara descobre que está grávida e começa a maltratar Agar. É assim. As pessoas só tratam a gente bem enquanto somos úteis. Mas Deus não é assim. Então lembre-se disso. Você pode ser muito útil dentro da igreja, mas se você sair, vai ter outro no seu lugar. Porque o ministério, gente, você vai sair, vai ter outro para louvar, vai ter outro para pregar, vai ter outro para cuidar da salinha. Aleluia! Mas você, enquanto estiver, faça com excelência. E não espera nada de ninguém, porque o humano não pode te oferecer. A irmã que deu o testemunho da oferta, ela falou que ela foi abençoada no network através de uma pessoa espírita. Mas, gente, o nosso melhor network é Deus. Ele leva nosso nome até fora do país. E você achando que você precisa de alguém. Você precisa ser fiel a esse Deus que consegue controlar pessoas e coisas. Ele controla. Não caiu uma folha da árvore sem que fosse a permissão do Senhor. E se eu falar aqui para cada um, para você escrever um testemunho, você tem um testemunho. Você tem histórias de milagre, de cura, de salvação sobre a sua vida. Só que nem todo lugar da promessa é um lugar de paz. E embora a casa de Abraão estava dentro da promessa, Sara acabou com tudo e acabou virando um lugar de caos. Sabe por quê, irmãos? Porque Sara não conseguia descansar. E esse é o nosso problema hoje. A gente recebe uma promessa, a gente tem uma promessa da promessa, que é morar na Nova Jerusalém, e a gente não descansa. É um dia mais desesperador que o outro, esperando que aconteça para ontem. A gente precisa confiar. Deus falou que vai gerar, já começa a fazer carinho na barriga, já começa a planejar o enxoval. Dá um de doido. Se Deus prometeu, vai acontecer. Olha só. Em janeiro desse ano eu recebi a proposta de escrever um livro cristão. Eu tenho já 2 livros, mas profissionais. Eu sou advogada. E aí eu recebi a proposta de escrever um livro cristão. Irmãos, foi exatamente em janeiro, quando eu fui diagnosticada com burnout, depressão e ansiedade severa. Eu falei, não vou conseguir escrever esse livro. Só que aquele que chamou é fiel para cumprir. Ele me chamou. Eu não sou incrível não. Essas pregações aqui não tem nada a ver comigo. Ele me usa como Ele quer. Tudo que está aqui foi Ele que deu. Se Ele quiser, Ele tira. E eu falei, não vou conseguir. Não vou conseguir. E foi entre lágrimas. Meu Deus, eu sentia gosto de sangue na boca enquanto eu escrevia. Concluí, enviei para a editora. A editora aprovou. E poucas pessoas sabiam ainda, né? E aí em abril, quando foi dado o ok, foi dado o dia do lançamento, que vai ser sábado, para a honra e glória do Senhor. Eu divulguei para minha família, para os meus amigos, que eu tinha escrito um livro. Para as pessoas mais íntimas. Eu fui numa consagração, numa terça-feira, às 3 horas da tarde. Eu não gosto de me identificar como missionária, nada, só botei meu nome. Sentei. E aí, começou a consagração. A missionária que estava dirigindo falou assim, eu vejo você com uma mala e viajando. Eu sou lupa de profeta. Qualquer lugar que eu vou, vem profeta atrás de mim. Aí eu falei, tá, já tinha recebido aquela profecia várias vezes. Mala, viagem, avião. Aí eu, amém. Mas Deus está falando aqui no meu ouvido, Alemanha. Que mistério é esse? Não falo alemão, nunca tive interesse de ir para a Alemanha. Mas, amém. Isso foi numa terça.
Na semana seguinte, na segunda-feira, a editora me mandou um flyer do livro, que o livro seria lançado no Brasil, no dia 21 de agosto, e na Alemanha, dia 7 de novembro. Quando eu dei um zoom assim na bandeira, eu falei, não é possível não. A Alemanha. Gente, a gente precisa de network, a gente tem um Deus que Ele dá ordem até às nações. Eu mandei mensagem para a irmã para testificar a fé dela. Eu falei, irmã, que mistério é esse aí, hein? A Alemanha. Para honra e glória do Senhor, hoje eu fui na PF, na Polícia Federal, renovar meu passaporte. E eu quero dizer para você, o mundo espiritual já está se movimentando a seu favor. Só que o mundo material precisa que você se movimente. Para, levanta, tá com essa depressão, levanta, lava a cara, vambora. Eu venci a depressão, você também vai vencer. Porque Satanás, o diabo, sabe o que Deus tem contigo. Você acha que ele não sabe? Ele conhece o teu cheiro desde o ventre da tua mãe. Você já exalava o cheiro do Espírito Santo. Então ele quer atrapalhar, porque é plano de vida e vida em abundância. Ninguém vai morrer não. Não vai ter nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Ele não fez com Agar, não vai fazer com você. Era egípcia, era escrava, mas estava gerando também o filho de Abraão. Ela escolheu isso? Não. Enfiaram ela nessa situação, mas Deus honra. Deus honra, Deus vai te honrar. Você não vai sair dessa situação humilhada. Ele vai arrumar os caminhos que Ele quiser e puder, para que a sua casa e você não pereçam. Deus faz, irmãos. Deus faz. E eu me lembrei de quando eu me batizei. As pessoas falavam, tá tudo muito rápido. Você já é batizada, você já está pregando, indo para igrejas. Porque não sou eu, é Ele. Ele me usa como Ele quiser. E se a soberba subir, Ele me abate. Porque é tudo dEle, para Ele. Só, aqui já falou isso, só que a gente quer confiar em carros e cavalos. Não, 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 não. O nosso socorro vem do nosso Deus, que morreu, mas ressuscitou. Só que olha só, para Ele mudar do lado de fora, o ambiente exterior, Ele precisa mudar o interior. Eu já me vejo na Alemanha, eu já me vejo em Portugal, já se vê na situação. Foi assim com José. Num sonho ele falou que José seria governador, nem existia esse cargo. Dentro da prisão José já era governador, já estava ele ali com a chave. Mas ele não ficava negociando os princípios dele. Para de negociar seus princípios. Tenha convicções e não mude. Aí eu vejo a pessoa do mundo, a convicção flamenguista, Botafogo, a convicção da pessoa é um time, a nossa é Jesus. Para de manusear a sua convicção. Não manuseie sua convicção. Sabe por quê? Senão você não vai chegar a governador. Se no meio do caminho qualquer túnica te tirar a paz, porque foi papai que fez a túnica. Larga a túnica. Abandona a túnica. Deus está mandando, siga em frente. Se ele ficasse preocupado com a túnica, iam falar que ele deitou com a mulher de Potifar. Você está muito presa a coisas que não te pertencem mais. Não tinha um negócio, isso não te pertence mais. Não tem, né? Não te pertence mais. Você é nazireu. E nazireu tem que caminhar com propósito. Não pode se perder em qualquer coisa. Pessoas frustradas machucam pessoas. Sara era frustrada. E o que ela fez? Ela estava acabando com a vida de Agar. Era um ambiente tóxico, caótico. Não faça isso. O seu lar tem que ser um lugar abençoado. Não deixe que as feridas da vida, de um dia, de um processo, torne o teu lar um ambiente que as pessoas sentem peso, entre e se sentem mal. Não faça isso. Porque Sara transparecia isso. Aí o que Agar fez? Fugiu. Só que quando ela foge, primeiro chá de bebê da Bíblia, ela descobre que está grávida e é um menino. E que ele vai ser flecheiro. E o anjo fala, volta. Porque Deus não vai deixar você sair de nenhum lugar sem honra. Não vai. Se você está dentro do propósito de Deus, você não vai sair desonrado.
Aleluia! São palavras proféticas que estão na Bíblia. Então você precisa ler a Bíblia para você entender o Cristo que você serve. Que Ele não vai deixar seu nome sujo na lama, ser rechaçado. Não vai deixar. Sendo você egípcia e escrava. Não importa. Para Deus, você tem muito valor. Não é pouco. E não deixa a opressão das pessoas, do mundo, da situação mudar seu caráter. Não deixa. Cada um dá o que tem. Se você tem paz, você vai emanar paz. Então trate o seu interior para você não sair adoecendo todo mundo que está perto de você. Às vezes eu converso com... O meu ministério é cuidar de mulheres. E eu converso com muitas mulheres que estão passando processos porque a casa delas não serve ao Senhor. E essa é a maior dificuldade que a gente tem encontrado. E aí eu pergunto a ela, mas será que você está sendo exemplo dentro da sua casa? Ou você está sendo motivo de expelir, de afastar? Eu preciso refletir Cristo na minha vida, no meu trabalho, dentro da minha casa. Refletir Cristo aqui dentro da igreja é muito fácil. E lá fora? Lá fora você não ora por alguém que te feriu. E uma dessas pessoas, ela veio, ora pelo meu filho, falou o nome. Quando eu estava orando, eu falei assim, mas eu vi de uma mulher na vida dele. Ah, deve ser a esposa. Aí eu falei, mas eles são crentes? São. Só que saíram da igreja, estão em outra igreja. Ela, e começou a falar da nora, falar. Aí eu falei assim, minha irmã, é muito fácil orar pelo filho. Comece de hoje a orar pela tua nora. Para de orar pelo filho. Sabe por quê? Deus não negocia princípios, é uma só carne. Tá orando pelo filho, esquecendo da nora, Deus não vai fazer nada. Ora pela nora, que tu vai ver que o filho muda. Mas isso é falta de leitura da Bíblia. A gente precisa ler para entender onde a gente está errando. Porque Deus não negocia princípio. Ele continua sendo o mesmo. A gente muda, Ele não muda não. E o deserto, que também já foi dito aqui, não é lugar de ausência de Deus. É lugar que a gente mais ouve a voz de Deus. Então, às vezes, Deus vai te levar para o deserto, porque você não está ouvindo o que Ele está te falando. E no deserto não vai ter voz nenhuma para interromper o que Deus está falando. Então, às vezes, é Ele que leva. E foi no deserto que na Bíblia tiveram os maiores relacionamentos com Deus. Foi lá que Moisés viu a sarça pegando fogo e não se consumia. Então, preste atenção. Se esse deserto na sua vida não é Deus querendo te levar à profundidade com Ele. Eu precisei ir para o deserto. Para eu entender que Ele ia me alimentar. Nem que fosse com corvos, Ele ia me alimentar. Que não ia faltar, nunca. Ele não vai deixar faltar. Mas eu precisei me esvaziar de muita vaidade. E quando você busca intimidade, Deus sabe como fala com você. Minha filha estudava numa escola que eu fiz propósito, uma escola muito cara. E no meio do caminho, eu não tive mais condições de pagar. Eu chorei, meu Deus, como eu chorava. Parecia que eu tinha perdido a minha mãe de novo. E eu lembro que eu estava indo para Japeri fazer uma audiência e na estrada, na Dutra, eu chorando. Que Deus é esse que dá e tira? Agora minha filha vai ter que sair. E Deus falou assim, para de vaidade. Eu sei o destino da tua filha. Ela pode estudar numa escola X, na Y, na Z, que eu já tenho o destino dela na palma das mãos. Você estudou em escola pública. Você passou para a Universidade Federal. Você fez pós-graduação em Portugal. Porque eu sou Deus na sua vida. Aí eu, meu Deus, eu nem era crente. Então Ele faz, porque Ele tem propósito contigo. Não é que você é incrível não, é que Ele precisa de você para ser instrumento na vida de outras pessoas. Ele fez comigo. Ele sabia que eu ia pisar em muitos lugares falando do amor dele. E eu lembro que quando eu contei o testemunho da minha ida para Portugal, que foi livramento, que Ele preparou tudo. Eu falei assim, Jesus, o Senhor já sabia que eu ia contar isso no altar. Por isso o Senhor fez ser tão perfeito. Será que você tem testemunhos para falar do Senhor? Tenho certeza que tem. Mas você não está contando. Porque você está amargurada como Agar. Você está esquecendo do que Ele te prometeu. Agar esqueceu. Aí a história se repete. A história se repete, só que agora ela não está mais com o bebê na barriga.
O bebê já nasceu. Não é mais um bebê, é um rapaz, 17 anos. Aí agora a confusão é que o menino olhou pro outro menino. Aí Sara, eu até entendo. Sara, mãe, já com certa idade, não podia ter filho, tem. Só que, gente, adolescente ri de tudo, não é? Às vezes tu olha, o adolescente está lá rindo. Eu acho que era assim também aqui. Sei lá o que estava pensando na cabeça. Aí o que Sara fala? Abraão, dá um jeito, porque assim, é tão imatura que ela cria o problema e depois não consegue resolver o problema. Bota a culpa no Abraão. Abraão, vai lá dar um jeito. Aí Abraão fala, meu Deus, mas a serva é sua. Aí Deus fala, fica tranquila, Abraão, que Deus já tem tudo preparado. Então tem situações que não é para você se desesperar. Obedece à voz de Deus. Fica tranquilo. E aí entra outra coisa. Abraão obedece o que Deus fala. Está na Bíblia, Deus fala. Despede a escrava e o filho. Não é isso a ordem que Deus dá? Ele só fala isso. Despede a escrava e o filho. Só que Abraão vai e fala assim, olha só, tu está indo embora com meu filho. Toma aqui esse poquetinho aqui de pão e esse pouquinho aqui de água. Sabe por quê, irmãos? Abraão era o pai da fé. Abraão era dono de quase tudo. Ele ganhava terras que ele ainda nem tinha pisado. Pessoas abençoavam Abraão porque ele era abençoador. Então, dá para ele a terra. Só que quando ele manda Agar embora, ele só dá um pouquinho de pão e um pouquinho de água. Sabe o que quer dizer? Para de confiar a tua subsistência em homens. Pode ser o homem mais rico, pode ser o pai da fé, pode ser um exemplo de homem, mas se a tua confiança estiver no homem, você está ferrado. A sua confiança tem que vir de Deus. É por isso que eu falo e repito. Para de achar que o governo vai mudar a tua vida. Para de achar que quem dirigir o país vai mudar. Quem dirige a nossa vida é o Senhor. Não importa se é direita, se é esquerda, se é centrão. Quem guia a nossa vida é Deus. É Ele que vai fazer as plantações crescerem, aumentarem, o arroz abaixar, o feijão abaixar, o café já abaixou. Porque é nisso que eu estou orando. Falaram assim, vai vir o El Ninho, vai acabar com tudo. Janeiro, chuvas torrenciais, não vamos ter o que comer. Aí o que o crente tem que fazer? Ai, meu Deus do céu, vai acabar. Não, joelho no chão, Deus muda. Deus muda porque a gente ora. Teve o primeiro vendaval, ninguém falou nada, foi um caos. Eu estava na rua com a minha filha, um medo. No segundo avisaram. Ah, delícia! Joelho no chão, vamos orar, não vai ter vendaval nenhum. O vento foi levado para o mar e caiu uma pequena chuva na tarde. Ah, se falam pra gente do primeiro vendaval, não ia ter vendaval nenhuma, porque o Deus que eu sirvo me ouve, te ouve. E Ele se movimenta a nosso favor. Já tô orando, vai ter El Ninho nada, vai ter nada de plantação cheia d'água, vai ter arroz barato, açúcar barato, feijão barato, vai abaixar a gasolina. Porque a minha garantia é no Senhor. Eu não tenho R$1, mas Ele não falou que eu vou para a Alemanha. Eu vou. Tô fazendo o meu papel. Fui lá na Polícia Federal hoje dar entrada na renovação do passaporte. Porque, olha só, entende uma coisa. Deus não vai descer aqui, lá pegar o passaporte, bater na minha porta e entregar não, gente. Pelo amor de Deus. Antes de vir para cá, eu estava mergulhada no trabalho, porque eu tenho que trabalhar para produzir. E quem envia cada cliente? Ele. Se Ele quiser, Ele vai enviar um cliente que vai ser suficiente para eu pagar minha passagem de ida e volta para a Alemanha. Quem crê? Eu creio. Só que eu vou ficar em casa de braço cruzado igual H. Vou morrer. Vou sentar aqui e vou morrer. Deixa o menino morrer. Não vou morrer, eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Ainda que o cenário não seja favorável, ainda que tenha acabado o meu pouco pão e minha pouca água, eu tenho um filho e eu tenho uma promessa sobre ele. Eu vou movimentar o mundo espiritual. E como eu movimento o mundo espiritual, abrindo a minha boca. Só que ela faz o contrário. Ela deixa a promessa dela de lado. Senta distante e vai chorar. Mas Deus, se não fosse a misericórdia dele, Ele ouve o choro do menino. Gente, isso é muito forte. Eu consigo imaginar o menino prestes a morrer, fraco, mas ele geme. E o Senhor ouve. E o Senhor
Faz o anjo voltar e alertar ela. O socorro que o Senhor dá não vem do céu. O nosso socorro está do lado. Se ela abrisse a boca, se ela se mexesse um pouco mais, olha aqui, não para agora não, tá? Não para agora não. Se mexe um pouco mais, olha para o lado que tem um lago que vai ser a sua salvação. Não olha para o menino que está morrendo. Talvez se ela pedisse socorro, ajuda, passaria uma caravana. Ah, Senhor Jesus, Deus não faz o rio está do lado, Ele só alerta, olha para o lado. Não morre agora não. Não morre agora não. Não larga a tua promessa agora não. Olha para o lado. Tem socorro. Tem socorro. Tem socorro perto de você. O socorro está perto de você. Mas você está tão amargurado. Você está com tanta dor que você não consegue ver. Não é assim? Quando a gente está triste, a gente fica cego. Cego. Mas a palavra de Deus diz que Deus te vê. Ele fala isso. Deus te vê. Ai, que coisa linda. Hoje eu me arrumei assim toda linda porque Ele me vê. Eu falei, eu vou para sua casa glorificar o teu santo nome porque o Senhor me vê. Eu ainda estou me recuperando da burnout, da depressão, da ansiedade. Eu estou aprendendo a lidar com tudo isso. Mas eu pedi, me socorre. Eu sei que Ele fez a medicina, que Ele permitiu os medicamentos, mas eu falei, eu não quero ser curada por medicamentos. Eu quero ser curada pelo teu sangue santo. Eu quero testemunhar isso. Meu testemunho poderia ser outro. Eu tomei, eu fiz o tratamento e amém também, porque foi Ele que permitiu a psicologia, a psiquiatria, os medicamentos. Mas eu quero, Deus, um testemunho de cura sobrenatural. Seja ousado com Deus, para de ter medo. Você é tão corajoso, tão corajosa para tanta coisa. E na hora de falar com Deus, você fica de mimimi, mimimi. Não, 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 abre a boca e tenha garantia, porque Ele vai dar. Ele não vai fazer pela metade. E para de repetir padrões na sua vida. Para de repetir coisas que já deram errado. Se já deu errado, não faz de novo. Não abre a tua casa para todo mundo. Limita quem vai sentar na tua mesa. Presta atenção nas amizades. E para de colocar expectativa demais nas pessoas. Sabe por quê? Você também é uma pessoa e você também falha. Deus nos vê quando os nossos recursos acabam. O pão acaba. A água acaba. Agar olha para o filho e começa a preparar a sua morte. Ela fala, acabou. Quantos já falaram, acabou? E não acabou. Porque o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. Tem assim 4 pessoas que, se for preciso, destroem um telhado para te levar perto de Jesus. Mas aprenda a abrir a tua boca e pedir socorro para Ele. Esse resto de força que existe em você, clame a Ele. Mais uma vez. E Ele vai fazer. Pare de falar. Ai, vai acabar. Não tem jeito. Meu ministério morreu. Meu casamento acabou. Ai, acabou. Não morreu. Não acabou, não acabou. É mentira do diabo que o seu casamento acabou. É mentira do diabo que essa doença vai acabar com a sua vida. E isso vai ser testemunho. Aleluia, eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Deus ouve aquilo que ainda clama, então clame ao Senhor. Abra a tua boca, Deus ouviu o menino. E Deus vai abrir os teus olhos para aquilo que está perto. Não esqueça, o milagre não caiu do céu. O poço estava ali do lado. O problema é que ela não queria enxergar. Quantas vezes a gente tem formas e formas de resolver o problema, mas a gente prefere reclamar. Agar entrou no deserto 2 vezes.
E Deus estava com ela nas 2 vezes. Ele não vai soltar sua mão. Eu sei que você tem enfrentado o deserto, que você está vendo a mesma situação se repetir. Mas para Ele fazer um milagre, para Ele ver do seu filho uma nação, você vai ter que passar de novo pelo deserto. Só não repita os mesmos erros. Se coloquem de pé, eu quero orar por vocês. A primeira vez que ela entrou no deserto, ela estava fugindo. Na segunda, ela foi despedida. Ela foi enviada para o deserto. Na primeira vez, ela foi sem nada. Ela só foi. Na segunda vez, ela foi com um pouquinho de pão e um pouquinho de água. Quantas vezes a gente faz a mesma coisa? A gente recebe uma palavra de Deus e a gente se comporta como se tudo tivesse acabado. Deus não mente. Deus não faz promessas que Ele não vai cumprir. Hoje o Senhor te lembra: eu continuo vendo você. Ele vê a mãe que chora, o pai preocupado, o trabalhador cansado, a mulher esquecida, o servo ferido, o ministério desacreditado, o coração cansado. Ele continua sendo o El Roi, o Deus que vê. Quando você tiver dúvida, você clama: El Roi, El Roi, Tu és o Deus que me vê. E Ele te vê de perto, não é de longe. E se Ele vê, Ele age. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Não declare mais morte sobre aquilo que o Senhor fez ser uma promessa na sua vida. Deus, que essa palavra fale com cada um de nós. Senhor, eu sei que não vai ficar aqui. Que eles voltarão para casa ruminando. O coração, Senhor Jesus, vai palpitar, vai sentir como se fosse a tua própria voz falando com teus filhos. Senhor, que todos eles sejam amparados pelo Teu Espírito Santo. Que toda alma que entrou aqui abatida, sai, Senhor Jesus, com renovo, com a esperança, acreditando, Senhor, que não vai acabar, que não vai morrer, que mesmo no deserto o Senhor vai dar salvação. Senhor, não faça de nós um povo, Senhor Jesus, triste, amargurado pelas situações da vida. Senhor, eu sei que tem muita gente aqui marcada, Senhor, pelas feridas, pelas traições, pelos abandonos, mas o Senhor não abandona, o Senhor não trai, o Senhor não fere. Então que a gente se aproxime mais de Ti, porque contigo teremos, Senhor, a salvação, teremos cura. Senhor, organiza a nossa vida. Organiza, Senhor Jesus, tudo aquilo que está fora do lugar, tudo aquilo que está confuso. Senhor, dê ordem aos seus melhores anjos, para que eles vão na frente e que fiquem na nossa retaguarda, nos impedindo de retroceder. A ordem é marche para frente. Não é permitido retroceder. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua poderosa mão sobre as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que palavra.